Boa noite a todos. Na pessoa do senhor Levi de Almeida Figueira, cumprimento a Comissão de Finanças. Na pessoa da Daiane Melo Alves, controladora-geral do município, cumprimento todos os secretários presentes e demais cidadãos e colaboradores do município de Araguari. Nós estamos aqui para a realização da audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025, em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar Federal 101 do ano de 2000. A nossa apresentação... A nossa apresentação se dividirá nos seguintes tópicos: receitas, despesas, limites constitucionais e LRF, dívida consolidada e restos a pagar. Pode passar, por favor. Então, o município de Araguari estimou para o ano de 2025, já com uma dotação atualizada, de 987 milhões. No primeiro quadrimestre de 2025, de janeiro a abril de 2025, já arrecadamos 265 milhões dessa receita estimada. Aí eu vou dividir a apresentação nos dois grupos grandes de receitas, tá? Que são as receitas correntes. O primeiro grupo é impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tivemos estimado para o exercício de 2025 150 milhões. Durante o primeiro quadrimestre, já arrecadamos 32 milhões, representando 21% da receita total. Neste quadro, estou detalhando as principais impostos, taxas e contribuições de melhoria. O primeiro é o IPTU, com uma estimativa de 57 milhões, e até a presente data 3 milhões, porque não lançamos ainda, o IPTU para arrecadação, por isso esse valor menor. O ITBI, estimamos 13 milhões e arrecadamos 4 milhões. Imposto de renda retido na fonte, estimamos 27 milhões e arrecadamos 8 milhões. ISS, Imposto sobre Serviços, estimamos 47 milhões e até 30/4/2025 arrecadamos 16 milhões. Só uma observação. Eu vou... Na apresentação do terceiro quadrimestre, você fez o mesmo quadro exposto sobre a questão, e o IPTU você colocou como estimado 49, mas não constou qual foi a receita do IPTU. Você colocou só o estimado, e o realizado não. Agora você está estimando em 59 milhões, 57 milhões. Eu queria ter o parâmetro quanto foi a receita arrecadada do IPTU de 2024. No relatório, você só fez o estimado, não colocou o realizado. Este é o relatório que está com o senhor, é o do terceiro quadrimestre, 2024? Levi, é porque este quadro tem uma coluna laranja, que é o estimado, aqui 49. Esse azul é o 31 milhões. Então, é o azul de cima. O azul é o arrecadado, e o laranja é o estimado. Então, em 2024, conforme esse quadro aqui, nós estimamos 49 milhões de IPTU e arrecadamos 31, de janeiro a dezembro de 2024. Tá, e esse 41 para 57, esse aumento é 49, não, é porque teve um estudo, do orçamento de 2025, nós estamos estimando que a estimativa de arrecadação de IPTU para 2025, em vez de ser 49, será 57. Então, e esse aumento é dado de quê? Foi revisto a planta? São estudos do Secretaria de Planejamento e Orçamento. Tá?
Você podia me explicar como é que você chegou de 49 para 57? Ou seja, vai haver um efetivo no valor do contribuinte? Não, é... Ixi, está ruim. Além de ter finalizado a questão dos programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, passaram 10 anos, né? Então, passariam a contribuir. Tem a questão também que a gente tem uma previsão de lançar no ano a questão da planta genérica de valores do IPTU, que precisa atualizar, que são terrenos que ainda constam como... casas que constam como terrenos, né? Que não foram averbados e que não foram tão lançados do IPTU. Então, é dentro dessa expectativa que a gente fez o aumento do lançamento. Entendi. Tá, ok. 57. Tá. Pode passar, Vicente, por favor. O próximo grupo são das transferências correntes constitucionais. Nós estimamos para 2025 618 milhões. No primeiro quadrimestre de 2025, arrecadamos 243 milhões, representando 39% do montante anual. O próximo grupo é o desdobramento das transferências correntes. Aí eu coloquei as principais. O Fundo de Participação dos Municípios, estimamos 100 milhões e até 30/4/2025, arrecadamos 28 milhões. Saúde, estimamos 143 milhões e até 30/4/2025, arrecadamos 31 milhões. Educação, Fundeb, estimamos 58 milhões e até 30/4/2025, arrecadamos 28 milhões. Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, CMS, estimamos 176 milhões e arrecadamos 43 milhões. IPVA, estimamos 32 milhões e arrecadamos até 30/4, 24 milhões. Agora vamos para o grupo de receita de capital, que é a receita oriunda de operações de crédito, alienação de bens, entre outras. Estimamos 60 milhões e até 30/4/2025 arrecadamos 1,5 milhão. Esse montante aí dessa estimativa maior é devido ao parque linear. Então, à medida que nós fomos realizando as medições lá, vão vir o recurso, né? E essa arrecadação de receita vai acompanhando esse valor. O parque linear são quantos milhões no total, para anotar, por favor? Eu não sei precisar só o parque linear. Os meninos do orçamento podem me ajudar, por favor? Esse ano foi estimado 50, só que como a LOA, né, ela é feita, tem que ser entregue até setembro, então também acompanhando a LDO, a LOA ela também estava prevendo não só, quando a gente fez a licitação, não só do parque linear, né, porque seria também o Damasus, que a gente precisou dar um stand-by agora por causa da questão ambiental que tem lá, que a gente precisa primeiro protocolar, resolver compensação e etc. Então, quando a gente fez a estimativa, não seria só o do parque linear, mas teria uma contribuição do Damasus, que a gente sabe que não vai ser concretizada, né, por causa da licitação, mas a gente precisava prever. E é importante que isso também não entra nessa questão das receitas, dentro das receitas que a gente fala do impacto, que são as fontes 500. Então, a gente separou, né, para que não tivesse o impacto, precisasse usar a lei orçamentária, LRF suplementar, ou mandar algum projeto de lei. Tá, ok. Principais receitas de capital. Operações de crédito. Estimamos 50 milhões, arrecadamos 1,5 milhão. Alienação de bens. Estimamos 940 mil, já arrecadamos 1 milhão. Transferência de capital. Estimamos 8 milhões e arrecadamos 400 mil.
Agora vamos para o grupo das despesas. Fernanda, só uma adendo. Essas transferências de capitais também são os OGUs da gente, não é? Isso. São os exatamente. OGUs que a gente tem expectativa que os ministérios, a União faça a liberação. Que aí são os projetos que a gente tem de ciclovia, título de exemplo, o FNDE, a própria ET, que entra no orçamento do município, mas a gente vai fazer a cessão. Então, a gente fez toda a estimativa para que o processo licitatório já tivesse previsto esses valores. Tá? Despesa total. Estimamos a despesa total já atualizada de 933 milhões e até a presente data liquidamos 251 milhões. Da despesa total, temos as despesas correntes e as despesas de capital. As despesas correntes, estimamos 776 milhões e liquidamos até 30/4 de 2025, 240 milhões. Despesa de capital atualizada, estimamos 157 milhões e até 30/4 liquidamos 5 milhões. Agora vamos para os limites constitucionais e lei de responsabilidade fiscal. Só um adendo, todos os índices constitucionais, eles são exigidos por lei no seu cumprimento anual, de janeiro a dezembro. Nós estamos apresentando o primeiro quadrimestre de 2025, mas se ele não for atingido no primeiro quadrimestre, não significa que ele foi computado como legal, porque nós temos que fechar o exercício de 2025, certo? De janeiro a abril de 2025, o índice limite máximo de despesa de pessoal seria no montante de 423 milhões, que é o limite máximo permitido pela lei. Nós atingimos 289 milhões, respeitando o índice no montante de 36,93%. Índice de aplicação na saúde. A aplicação legal pelo índice, de acordo com o que foi recebido de janeiro a abril de 2025, seria 23 milhões. E nós já aplicamos 48 milhões, atingindo o índice de 31,35%. Índice de aplicação em educação, 25%. Pela receita arrecadada, até 30/4, 25% aplicado seria 38 milhões, aplicamos 29, atingindo o índice de 19%, afirmando novamente, né, que esse índice é de cumprimento anual. Vou fazer uma pergunta. TCE já manifestou no último quadrimestre, glosou alguma coisa? Terminou com 28,6 a educação. Nós não tivemos o resultado ainda da análise da prestação de 2024, né? Ela foi entregue agora, 30/4 de 2025. 24. Ela tem um espaço assim, de tempo. Por enquanto, não temos nenhuma informação a esse respeito. Aplicação em educação, Fundeb, primeiro quadrimestre de 2025. Do montante recebido do Fundeb, 28 milhões, aplicamos 8 milhões, representando 31%, afirmando que com 70% de exigência é no cômputo anual. Próximo item, dívida consolidada e restos a pagar. Dívida consolidada de janeiro de 2025 a abril de 2025, o limite legal fala que é 120% da receita corrente líquida, o limite máximo, que seria 942 milhões. Nós estamos com uma dívida consolidada no primeiro quadrimestre de 2025 de 91 milhões, computando o índice de 9,6%,
respeitando o índice legal. Restos a pagar processados e não processados, só dando um adendo que eu apresento o resto a pagar consolidado. Então, quando eu coloco a informação aqui, eu estou colocando o resto a pagar da SAI, resto a pagar da FAEC, resto a pagar da FAMEP e resto a pagar do município. Os demais apresentam os seus separados. No exercício de 2024, inscrevemos 67.594.807,99 centavos. De janeiro a abril de 2025, tivemos o seguinte comportamento: cancelamos R$ 2.686.765,51 e pagamos de janeiro a 30/4 de 2025, R$ 50.656.698,82, tendo um saldo a pagar de restos a pagar processados em 30/4 de 2025 de R$ 14.251.343,66. Restos a pagar não processados. Escrevemos no exercício de 2024 R$ 34.450.542,68. Cancelamos de janeiro a 30/4 de 2025 R$ 564.001,68. Pagamos de janeiro a 30/4 de 2025 R$ 11.572.043,22, tendo um saldo a pagar de restos não processados em 30/4 de 2025 de R$ 22.314.497,78. Só fazer uma pergunta, por favor. São 22 milhões de não processados. Esses não processados já têm emissão de nota fiscal? O não processado, ele é só o empenho prévio. Pode ser que ele se constitua uma despesa ou não. O processado é porque a despesa pública ela tem 3 estágios: empenho, liquidação e pagamento. O que é o processado? É o bem entregue ou o serviço prestado. Eu já liquidei, ele já praticamente está na tesouraria. O não processado, eu assinei o contrato, eu fiz o empenho, mas o bem não chegou ainda ou o serviço ainda não foi prestado. Por isso o nome não processado. Um exemplo, Levi, são as nossas obras. Isso. Tá? Como a gente precisa, antes de executar, precisa ter um empenho prévio para assegurar que a administração pública, né, tem orçamento para isso. Então, a título de exemplo, tem a própria drenagem, que está terminando, algumas obras da educação, a Arena Multiuso, a Arena Multiuso, o Centro de Eventos, a UBS Milênio, que a gente está finalizando, toda ela foi paga com restos, né, a pagar, então foi liquidado neste ano. Então, um bom exemplo são de despesas de capitais. Tá? É porque na prestação anterior, vocês informaram 75.977.000 de não processados. Agora vocês estão informando 22 milhões. Então, esses 50 milhões, eles estão aonde? É porque eu fiz uma mudança nesse layout da apresentação, tem até uma coluna que eu tinha colocado saldo de exercícios anteriores, coloquei todos os anos e teve um valor expressivo aí de 268 milhões. Não sei se você viu, eu excluí essa coluna. E nessa outra tabela, quando eu fiz a apresentação, eu coloquei o valor consolidado das entidades. Deixa eu só pegar a apresentação.
aqui é que eu estou apresentando. Essa aqui é a anterior que você fala, essa aqui. Até fazer um adendo aqui, Levi. Quando nós apresentamos aqui, eu acho que é de comum conhecimento de todos, nós passamos por uma migração no nosso banco de dados e tivemos várias divergências nos relatórios apresentados, inclusive esse aqui, essa informação aqui, quando eu passei o 2024, ele somou 2 vezes as entidades. Essa diferença que está aqui de 75, 977, 802,55, na verdade, ela é 67. Esse aqui é o processado, onde eu informei, né, 75, 977, 802,55, ela é 67, 594, 807,99. Infelizmente, naquela presente data, o relatório apresentou essa divergência e nós retificamos na prestação de contas. Esse é o valor correto, tá? 67, 594, 807,99. Vocês retificaram na prestação, mas não encaminharam para o legislativo. Eu encaminhei para a Câmara Municipal. Chegou na minha assessoria, que deu? Encaminhei. Dia 30 de março e uma de 30 do 4. E após esse período, nós entregamos os relatórios certificados. Bom, então, o valor correto não seria 75 milhões lá no tá? Você pode falar novamente quanto que é? Só para me anotar aqui, por favor. O valor correto é esse agora que eu estou apresentando, né? Tá, mas assim, no último quadrimestre, qual seria o valor total dos não processados? 67, você falou? Processados. Não processados. 34, 450, 542,68. 450, 68, é isso? Isso. Tá. Aí você agora está apresentando 22 milhões. Esse valor já está correto? Isso. Okay. É o que está no nosso órgão de controle, junto ao Tribunal de Contas. Tá. E muito obrigada. Então só atualizando para mim, por favor, total detalhamento de resto a pagar. Como a gente houve uma alteração, quanto foi o último quadrimestre, por favor? Veio uma retificação dessa prestação para o nosso gabinete? Veio o ofício, Isso. Depois eu gostaria que fosse encaminhado para mim, porque eu tenho cópia de todos, até para mim ter um acompanhamento melhor. A verdade, eu te mando a apresentação, mas nós mandamos foi os documentos oficiais, balanço orçamentário, balanço patrimonial. Ok. Tá? Então, só me fecha, para mim poder anotar aqui, quanto que ficou de restos a pagar do exercício 2024? Já fazendo de 34, continua o 7, o 34, então de 83 passou para... É a primeira coluna, não é, Fernando? 76, 69. É 102 milhões o acumulado, sabe? No final. O valor atualizado. 102? Isso, então, porque aí está somado o processado e o não processado atualizado. Então, estou fazendo a conta aqui, então não bate. 450, 542,68, dá 41 milhões. Aqui vocês estão apontado que vieram 102. Atualizando esse valor que ela está me passando, não dá os 102. Levi, infelizmente, nessa coluna, quando eu apresentei 2024 e todos os exercícios anteriores a 2024. Então, nós teríamos que pegar só a coluna de 2024. Tá, então vamos tentar simplificar. É o seguinte, o município entrou em 2025 com quantos milhões de dívida?
Essa é uma pergunta para mim poder passar para outro. Esse valor preciso aqui eu não tenho de formar, assim, eu posso te falar no momento oportuno. Você quer saber quanto que virou de 24? Eu quero saber, Desculpa, o senhor quanto, quer saber de quanto que virou 24 para de 24? 25, quantos milhões de dívida? Então, Para mim de saber. inscrito, né, o total, 67 milhões, reconhecido com nota fiscal e tudo. Porque o 34 é só um empenho prévio, então não é despesa. Tá, então você fiscal. diz que nós terminamos 2024 com 67 milhões. Isso, Tá, e de agora notas vocês fiscais, colocaram no liquidadas. relatório que 102 milhões. Não, mas é porque quando apresenta o resto a pagar, apresenta o processado e o não processado. Dívida líquida e certa é o processado, que é os 67 milhões. Tá, 67 milhões. Isso, que virou de 24 para 25, considerando a SAI, a FAEC e a FAMEP. Tá. Esse valor tem nota fiscal, ficou em aberto, Tá. incluindo a folha de dezembro, Então, quer dizer que rescisões, dessa folha- dívida do exercício de 2024, de 67 milhões, nós pagamos, o município pagou Isso, 50 milhões. isso, porque virou a folha, né, também, Isso. A as folha e as rescisões, os rescisões, comissionados. isso. É por isso que o valor no final do ano ele fica bem elevado. A apresentação anterior, depois a gente até... Quando a Fernanda apresentou, né, o 2024, ela trouxe o valor acumulado do município, tipo, do banco de dados de anos anteriores. Aí, com isso, deu um valor bem alto, porque tem situações que tem processo, né, que está sendo analisado, então, trouxe todo esse valor. Aí, nós conversamos, né, que a gente viu que deu, assim, né, um pouco de... Ficou confuso, né, a informação. Aí, a gente mudou o layout para poder ficar mais clara a informação de 24 para 25, Tá. entendeu? Então, eu vou desenvolver um Mas raciocínio. fechando, esses 102 milhões é o que o município escreveu no exercício de 2024. Então, hoje, nós estamos com a dívida de 14 milhões. Processados e Certo, Processado, 14 milhões. certo. Isso. Então, aí vocês apontaram agora que a gente teve uma receita desse primeiro quadrimestre de 265 milhões. É isso? Isso. 265 Aqui é a milhões. receita total, né, de recurso vinculado e sem ser vinculado, de tudo. Então, Inclusive 260 a despesa também. tá, Isso. então, são aham. 265 milhões. Vocês apontaram como despesa 240. 251 milhões. Certo? Uhum. Então, arrecadou 265 e pagou 251 Do exercício. de 2025. de janeiro a abril. Tá. Fora o resto a pagar. Então, e aonde arrumou a receita para pagar os 50 milhões? É o valor do processamento. Só não, foi liquidado, né? O financeiro dele nem todo tá quitado. Então, Entendeu? Liquidado é diferente de tá. pago. Eu quero um Assim, raciocínio já para você me executamos. dizer para mim hoje assim. Além da prestação de contas, é importante essa casa saber exatamente qual é a saúde financeira do município, né? Então, os dados eles precisam ser claros. A gente, não só enquanto vereadores, mas também a população presente, elas também são dinheiro do imposto de cada cidadão. Então, a gente precisa de ter a informação. Qual é o meu raciocínio que eu quero desenvolver com vocês aqui? Que é por isso que eu preciso até a presença do secretário de Fazenda para ter essas informações. Veja bem, vocês disseram que gastaram 265 milhões, está aqui no relatório. Entrou de receita. Recebemos, né? Recebemos. E pagando. Sim, 265 milhões de receita e pagou... Liquidamos, né, os Liquidação 251. não é pagamento. Liquidação, nós só reconhecemos a despesa. Aí 251 milhões é... Tá, desses 265 milhões, certo? Parte dele foi utilizado para pagar o Tá. resto a pagar. Então eu quero para mim, por favor, o que foi pago nesse primeiro quadrimestre? Quantos milhões? Por quê? Para mim, chegar efetivamente, porque eu sei nessa questão do que é liquidado, eu tenho essa compreensão de que você vai lançar lá o total do contrato hoje do Parque Linear, toda essa coisa. O que eu quero chegar dentro do meu comum é exatamente sobre a saúde financeira do município.
e que é importante, enquanto essa casa, a população... Eu quero saber hoje. Hoje, o município, segundo o relatório de vocês, deve 14 milhões. Não é isso? E de resto a pagar, sim. Sim, de resto a pagar. Certo. Então, se deve 14 milhões, vocês arrecadaram, o município arrecadou 265 milhões. Então, o que se deve à quantidade de fornecedores não recebendo? Então, o raciocínio é, se arrecadou 265 milhões, você pagou, tem esses milhões, eu quero saber se a saúde municipal, porque os números não batem com a realidade do que nós estamos vivenciando. Então, não estou duvidando dos números, eu quero só ter mais clareza nesse entendimento, até para me saber qual é a saúde financeira. Nenhum dos nossos vereadores aqui estamos no dia a dia do executivo, mas nós, enquanto vereadores, temos contato, a dificuldade de investimento, isso aí é público e notório, inclusive até com entrevistas de secretários. Eu já estive no executivo e sei que nem sempre a receita prevista é a receita realmente econômica. O que eu quero saber hoje é, se nós temos essa receita que vocês disseram que chegou, tem essa dívida, então o que se deve à quantidade de fornecedores que não têm recebido? Então, essa despesa, essa dívida é que eu quero saber exatamente qual é o valor total dela. Por quê? Porque se arrecadou, eu preciso saber... Então, a máquina tem um custo mensal, e esse custo mensal que eu quero saber. Da receita, ela está hoje envolvida com os repasses concessionais, com a despesa fixa da máquina, tantos milhões. Eu quero saber quantos milhões o município tem hoje para poder ir pagando a dívida que já está acumulada. Essa é a informação que eu gostaria de ter, para encerrar a apresentação da prefeitura. Quem pode me... Levi. Quando a gente faz a apresentação, a gente prevê alguns slides e a gente, às vezes, se estima aqui nos anexos das metas fiscais. E ele é uma apresentação orçamentária, mas ela não, a parte financeira não tem essa informação aqui, que é o que você efetivamente. Mas a gente fazendo uma conta rápida, igual eu entendi, presumo que você está falando, se nós arrecadamos 265 milhões, nós pagamos aí de restos a pagar total de processados 50. E não processados? 62. 265 menos 62, nós ficamos aí no caixa com 200 milhões. Nós liquidamos de despesas aí correntes um total de 240 menos quanto que nós ficamos em caixa? 200. Então, eu não vou certificar, porque eu não estou com o analítico de empenhos aqui. Então, precisamente por essa conta, 40 milhões liquidados a pagar, certo? Mas aí, oportunamente, eu solicito que você faça o ofício e a gente apresente esses dados pormenorisadamente, porque tem questões de fonte de recursos, porque nem toda receita arrecadada ela é oriunda para pagar todas as despesas. Então, pode ser que tenha algum valor, que eu estou fazendo uma conta rápida, a grosso modo aqui, que não pode dar a verdadeiro valor. Tá? Então, eu vou continuar o seu raciocínio aqui. A gente vai mandar, mas eu gostaria, eu, quanto presidente, se os vereadores componentes assim, quando vierem para a prestação de contas, por gentileza, tragam todos os dados. Eu até pedi hoje para a secretária de Planejamento que fizesse o dever de casa e trouxesse todos os dados. Essa presidência e essa comissão precisa ter acesso aos dados para que a gente tenha. Então, são dados que precisam trazer. Então, é só uma simples apresentação. Vou fazer um exercício de conjectura para você entender, alcançar a minha preocupação. Eu acredito muito na gestão do prefeito, mas a gente precisa ter uma preocupação.
Ponto. Se no primeiro quadrimestre nós temos uma dívida de 40 milhões, se nós fizermos uma projeção dessa dívida nos outros quadrimestres, nós vamos terminar o ano com a dívida de 160 milhões de reais. Isso levando em consideração que nós estamos no primeiro quadrimestre. Não, são 40 milhões, 80, 120 milhões. Então, assim, 120 milhões. Esse é um raciocínio baseado no que você está me dando, de 40 milhões. Receita, a despesa que vocês estão apontando aqui no relatório. Então, a minha conjectura é de que, se não houver nesse momento, e aí eu quero ouvir a secretária de Planejamento e os secretários também que puder, qual é as ações do Executivo nesse sentido para frear essa dívida de 40 milhões desse primeiro quadrimestre, para que nós não cheguemos no final do ano com 120 milhões de dívida. Então, eu quero ouvir da secretária de Planejamento quais são as ações, o que vai ser cortado no orçamento, o que vai deixar de ser investido, para a gente ter controle. Levando em consideração que a Lei de Responsabilidade Fiscal é muito clara quanto à capacidade de endividamento. É lógico que vou levar em consideração também na sua palavra que nem sempre o primeiro quadrimestre é o reflexo do último, mas a gente precisa se preocupar. Se a prestação de contas do primeiro quadrimestre apresenta essa dívida, a gente precisa ouvir do Executivo quais são as ações que ele já tem determinado para que essa dívida não aumente e inviabilize uma série de investimentos. Então, eu quero ouvir a secretária de Planejamento quais são as ações práticas já, se existe algum decreto, se o prefeito já fez algum contingenciamento de despesas, quais são as ações que são feitas nessa questão de dívida. A gente já fez um contingenciamento interno, não tem o decreto ainda, tá? A gente está analisando para fazer esse decreto de contingenciamento, publicando, porque tem que reavaliar todos os valores, mas internamente, desde o início do ano, a gente fez um congelamento de 30%. Né? Falei o exemplo para você, porque eu não posso falar do que é das minhas despesas que eu acompanho como secretária. Na minha pasta, eu tenho outras também, contratos. Né? Então, assim, se o meu teto era de 4 milhões, que está assinado aquele contrato, eu já fiz um contingenciamento de 30% e a gente não promove aditivos, reajustes. Eu entendo que, se for para a gente fazer mais adições, tá? O que a gente tem feito internamente vai ter que se tornar através do decreto. Mas existe já dentro do orçamento hoje, reduzidos 30%. Tá. E você concorda comigo, quando você trabalha só no orçamento, quer dizer que você está trabalhando também com a receita de expectativa. Isso. Se você está fazendo um contingenciamento de 30% do orçamento, nem sempre o que está no orçamento é o que vai efetivar como receita, certo? Então, assim, além desse contingenciamento de 30%, existe já, e se você levar em consideração, pelo cálculo, a minha área é de humanos, não é de exatos, então eu preciso sempre ter uma calculadora, 30% não vai ser suficiente. Não, na escalada, porque 30% não vai conseguir pagar a dívida do município. É porque você também precisa ver a questão das entradas de receitas principais, que a gente não teve esse mês ainda, né? Uhum. É comum, tá? O IPTU, que é uma grande parcela, que a gente fez um orçamento de 57 milhões, por exemplo, ele não computou nada, não entrou quase nenhum real. Uhum. O que entrou foi o passado, né, de dívidas, que os pessoas... Só um silêncio, peço silêncio, pessoal, para a gente ouvir a secretária, por favor. Tá? Então, a gente tem essa receita que não foi lançada, que ela é uma expectativa alta. Tá? Uhum. Normalmente, no segundo semestre também, perto de outubro e novembro, tem um aumento de receita de alguns outros itens, o Fundeb, enfim, todos os itens a gente sabe que ainda tem um crescimento para o segundo semestre. Não é esse andamento que a gente está com previsão de chegar a 120 milhões, como o senhor falou. Então, tá? No caso, a gestão... porque a receita, ela não acompanha diretamente, né? Ela não entra proporcional, tipo, tudo que a gente estimou vai entrando igualzinho. Então, eu posso dizer para a população, quando me inquirir, que a visão das secretarias do Executivo seria, para não terminar uma dívida enorme, aguardar um aumento de receita. Então, não vai haver uma política clara de diminuição de despesas. Não, mas isso que eu estou falando tem. Você está me dizendo que a expectativa é que entre IPTU, que você viu que previu 49 e entrou 21, né? Sim. Então,
O ano passado, no terceiro, 49 milhões, entrou 31 milhões. Agora, vocês preveram 57 milhões. Vocês estão Isso. prevendo, efetivamente... Até porque também outros loteamentos também foram aprovados, Certo. né? Aí Então, assim, passaram a ser eu executados. Então, insisto nisso, por tem quê? tempo. Porque a gente precisa ter de forma clara uma preocupação, e por isso é que presta conta para a casa, embora seja o executivo, o gestor, a gente entende nessa divisão de poderes, mas, enquanto Poder Legislativo e a comissão, a gente quer saber exatamente quais são as ações que o executivo vai fazer para que haja um equilíbrio entre receita e despesas. Certo. Então, está previsto somente a implementação de receita. E vamos acreditar que vai entrar receita. É A isso? receita, além de entrar, foi o que eu falei. A gente já tem uma contenção interna que não foi homologada por decreto, tá? Certo. De contenção de gastos de 30%. Então, assim, quando a gente chega lá, né, para a equipe para fazer a parte de declaração orçamentária, muitas voltam. E, olha, infelizmente, para esse ano você não vai conseguir executar isso. Eu sinto muito. Eu queria fazer tanto se fosse de investimento ou até de custeio. Queria fazer tal ação, tal promoção de uma corrida, alguma outra coisa. A gente está voltando, tá? Volta esse tipo de ação. Gente, desde o início do ano, né, e como a gente observou o comportamento assim no ano anterior, a gente reuniu com os secretários e nós assim junto, né, para trabalhar aquilo com as despesas essenciais de cada secretaria. Isso já tem sido falado em todas as reuniões do prefeito com os secretários, que justamente a gente percebeu assim, né, essa dificuldade, né, que está, e já foi passado, igual a Mariel falou, quando eles, né, às vezes, querem fazer alguma aquisição, eles têm ido, né, no controle interno, planejamento, a gente fala, realmente precisa, então a gente está fazendo esse trabalho, não está em decreto, mas esse trabalho interno já tem sido feito desde as primeiras reuniões com os secretários. Sim. É peça fundamental. Sim. Palavra, presidente. Primeiro, parabenizar, né, a condução dos trabalhos, a todos aqui presentes. Fato é que, comentário geral na cidade, e essa casa sabe disso, que o município está em dificuldade financeira. Isso não é inegável, ou não? O que eu peço, o secretário de governo está aqui, não sei se o secretário de gabinete também está presente, é que ele faça um decreto. Ele precisa decretar o estado de calamidade financeira desse cara para dar tranquilidade para essa casa aqui trabalhar. E para vocês também. Esse negócio de reunião interna, essas coisas, eu não sei o que acontece em reunião interna. O senhor sabe, Levi? Eu não sei. Eu acredito na sua palavra. Mas ele tem que decretar, ele tem que ter a coragem e liderar isso e decretar isso o mais rápido possível. Gente, isso aqui é impagável. Pode entrar a receita que for, isso aqui é impagável. Trabalharam com a questão dos olhos, que eu acredito que vai entrar, mas a mesma coisa que eu falar que eu vou comprar uma fazenda amanhã, eu vou ganhar no Mega Sena. Não entrou. Essa casa está sendo pressionada todos os dias. Nas ruas, o Madonna, o Galante está sofrendo pressão na Secretaria de Esportes. A FAEC está sofrendo pressão. A Secretaria de Educação talvez também esteja. Ele tem que vir a público. O governo precisa ajudar vocês. Deixei de jogar bomba em cima de vocês, vocês estão aqui prestando conta, fazendo o papel de vocês, mas não tem uma saída lógica. Então, isso é que eu peço, viu, secretário de governo, é que ele faça isso de uma maneira clara, decente, coerente e transparente. Né? Nós estamos aqui para ajudar. Ninguém aqui quer denigrir a imagem de governo, nada disso, mas nós precisamos ajudar nesse sentido. Então, obrigado, Fernanda. Obrigada a Só você. deixar registrado que o decreto é importantíssimo, imprescindível para as ações. E eu creio, certeza, que o prefeito tem esse entendimento e é bem assessorado. Então, eu creio que isso vai acabar sendo colocado em decreto, porque isso norteia todas as secretarias e departamentos e fundações. Obrigado, Fernanda.